A origem africana da filosofia, mito ou realidade? Olá, seja muito bem-vindo a Uma África Desconhecida. Hoje, a nossa jornada é sobre a filosofia. Afinal, o que é filosofia? Qual a sua origem e por que foi atribuída aos gregos? Qual foi o testemunho dos próprios gregos sobre esta questão? E por que isso nos interessa? Existe uma enorme crença entre as teorias ocidentais de que a filosofia se originou dos gregos. Apesar de existirem outros povos ao redor do mundo, essa crença foi muito massificada ao longo dos tempos e que perdura até nos dias de hoje na cabeça de muitos. A ideia é tão comum que quase todos os livros sobre filosofia começam com os gregos, como se eles precedessem todos os outros povos quando se trata da discussão dos conceitos de beleza, arte, números, escultura, medicina e organização social. Na verdade, esse dogma é hegemônico nas academias do mundo ocidental, incluindo até mesmo nas universidades e academias africanas. Na perspectiva desse dogma, outros povos e culturas podem contribuir com o pensamento, como os chineses, por exemplo, mas pensamentos não são filosofia. Só os gregos podem contribuir para a filosofia. De acordo com esse raciocínio, os povos africanos podem ter religião e mitos, mas não filosofia. Ou seja, é considerada filosofia aquilo que vem dos gregos, dando assim aos gregos o certificado dos percussores da mais alta das ciências do mundo. A ideia de uma origem falsa da filosofia. A premissa de que a filosofia se originou da Grécia é falsa na medida em que os estudiosos revelaram que a origem da palavra filosofia não está na língua grega, embora venha do grego para o inglês. De acordo com dicionários de etimologia grega, a origem dessa palavra é desconhecida. A verdade é que os europeus, ao analisarem a etimologia desta palavra, foi considerada desconhecida porque eles não consideram as línguas africanas ou de outros povos. O problema é que eles procuram a origem na Europa. Eles nunca pensam que um termo usado por uma língua europeia pode ter vindo de África, preferem chegar à conclusão que é desconhecida. Existem duas partes na palavra filosofia, como ela chegou até nós a partir do grego, philo, que significa amigo, brother ou amante, e sofia, que significa sabedoria ou sábio. Assim, um filósofo é chamado de amante da sabedoria. A origem de Sofia está evidente na língua africana Medu-Neter, a língua do Antigo Egito, onde a palavra Seba, que significa o sábio, aparece pela primeira vez em 2052 a.C., no túmulo de Antef I, muito antes da existência da Grécia ou do grego. A palavra tornou-se Sebo, em copta, e Sofia, em grego. Como para o filósofo, o amante da sabedoria é precisamente aquilo que se entende por Seba, o sábio, em escritos antigos de túmulos egípcios. Os relatos dos antigos gregos, Diodoro da Sicília, escritor grego, em seu Sobre o Egito, escrito no primeiro século a.C., diz que muitos dos que são celebrados entre os gregos pela inteligência e ensino, aventuraram-se para o Egito nos tempos antigos, para que pudessem participar de suas tradições e copiar seus ensinamentos. Os sacerdotes do Antigo Egito relatam em sua história, a partir dos registros dos livros sagrados, que foram visitados por Orfeu e Museu, Melampo, Dédalo, e além desses, o poeta Homero, o espartano Licurgo, o ateniense Solon, Platão, o filósofo Pitágoras de Samos e o matemático Eudoxo, assim como Demócrito de Abdera e Enópides de Quios, também estiveram lá. Obviamente, muitos gregos que aprenderam filosofia aventuraram-se em África para estudar. Eles vieram por muitas razões intelectuais. Pode-se ver que os gregos apreciaram o facto de que no Egito existiam homens e mulheres de grande habilidade e conhecimento, assim como os antigos egípcios apreciavam o facto de que havia homens e mulheres de maior conhecimento na Etiópia. Segundo Heródoto,
que escreveu no século V a.C., no livro segundo de História, os etíopes diziam que os egípcios não eram nada mais que sua colônia. A retórica, que nega a capacidade de África, foi desenvolvida para acompanhar a desapropriação de África. Isso foi feito juntamente com as conquistas europeias da África, Ásia e América. A colonização não era apenas uma questão da terra, era uma questão de colonizar informações sobre a terra. Os gregos tinham que vir à África e estudar com os sábios do Antigo Egito, que eram negros, para ter condições de aprender medicina, matemática, geometria, arte e assim por diante. Qual o motivo dos gregos estudarem em África? Por que os filósofos gregos estudaram em África? Eles estudaram no Egito porque era a capital cultural do mundo antigo. Tales, o primeiro filósofo, é lembrado por ter estudado em África. Pitágoras é conhecido por ter estudado por pelo menos 22 anos em África. Quando Isócrates escreveu sobre seus estudos no livro Bucíros, disse: "Eu estudei filosofia e medicina no Egito." Ele não estudou esses assuntos na Grécia, na Europa, mas no Egito e em África. Não é só a palavra filosofia que não é grega. A prática da filosofia já existia muito antes dos gregos. Imhotep, Ptah-hotep, Amenemhat, Merikari, Dualf, Amenhotep, filho de Rapu, Akhenaton e o sábio de Cunanup, são apenas alguns dos filósofos africanos que viveram muito tempo antes da Grécia ou de algum filósofo grego existir. Quando os africanos terminaram de construir as pirâmides, 2.500 anos antes de Cristo, faltavam 1.700 anos para que Homero, o primeiro escritor grego, aparecesse. E quando Homero surgiu e começou a escrever, a Ilíada não demorou muito tempo para relatar o que havia acontecido ou o que estava acontecendo em África. Os deuses gregos reuniam-se na Etiópia. Dizem que Homero passou 7 anos em África. O que ele poderia ter aprendido naquelas aulas com aqueles sábios professores? Poderia ter aprendido direito, filosofia, religião, astronomia, literatura, política e medicina. A filosofia começa 2.800 anos antes de Cristo, com pessoas de pele negra do Vale do Nilo, ou seja, 2.200 anos antes do aparecimento de Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo ocidental. Nossos ancestrais, 30.000 anos atrás, separavam ocre vermelho de ferro em uma caverna da Suazilândia. Eles deveriam ter alguma ideia sobre aquilo que estavam fazendo. A cor dos antigos egípcios não deve ser questão de debates. Essa só vem à tona porque sempre encontramos alguma pessoa branca que se esforça para manter a afirmação de que os africanos não poderiam ter construído as pirâmides, e especialmente não africanos negros. É claro, todos devem saber que os egípcios eram africanos, mas o fato é que eles não eram apenas africanos. Os egípcios tinham especificamente pele negra com cabelo lanoso. Numa grande conferência patrocinada pela Unesco em 1974, no Cairo, sobre o povoamento do Egito, 2 negros, Diop e Théophile Obenga, usando a ciência, a linguística, a antropologia e a história, esses 2 grandes gigantes intelectuais demonstraram que os antigos egípcios eram negros. Eles usaram um teste de melanina na pele de uma múmia, a arte nas paredes de tumbas, correspondências com outras línguas africanas e os testemunhos dos antigos. Muito obrigado por chegares até aqui. Não te esqueças de compartilhar para alcançarmos mais pessoas.